Yo galera, revisão capítulo 681 de Naruto, As Lágrimas de Kaguya. Se você ainda não leu, na descrição tem o link pra você conferir da minha grande parceira Naruto Project. Confere lá que você vai gostar bastante. E antes de começar, eu gostaria de convidá-los a conhecer o meu Patreon, www.patreon.com/vlog do Ace. É a plataforma onde você pode contribuir com este cara que está aqui fazendo vídeo pra você. Você dá a quantia que você acha que o canal vale e essa quantia será totalmente revertida para investimento no canal, compra de equipamentos, compra de câmera, compra de fundo, todas essas coisas assim, para levar o melhor conteúdo para vocês. Então entre lá, acessem. Se você não puder doar, não tem problema. Se você não quiser contribuir, fica a seu critério. Você vai continuar tendo acesso aos vídeos normais. Entretanto, quem contribui tem acesso a vídeos exclusivos. E aqui é uma prévia de um deles. Roda todo mundo, roda Jequiti aqui no bagulho. Kaguya cutucou vocês por trás, deu uma cutucada ali. Não tem pipoca. Porra, cara, você vai contar a história sem pipoca? Palhaçada isso aí, hein, velho? E isso aí, começando com a revisão aqui do capítulo, cara, foi assim, um capítulo que foi um tapa de informação na cara, né? Pegou várias informações, várias coisas e pum, toma na cara aqui, essa informação, engole isso aí. E, meu, eu tive que reler esse capítulo umas 15 vezes pra tentar entender, ler em todas as versões, versão português, versão inglês, e o que foi que esse Zetsu Negro fez? Eu achei isso interessante, a gente pegar assim, ó, vamos por partes pra não acabar me atropelando e esquecer de falar alguma coisa, como normalmente sempre acontece. Eu gravo o vídeo, eu deixo tudo planejadinho aqui, tudo escrito que eu vou fazer, gravo o vídeo, na hora que eu ver, falei, pum, esqueci de falar disso. Então, para não acontecer isso, vamos por partes. O começo, como eu já imaginava, o Susanoo do Sasuke não teve efeito na Kaguya. Achei que isso era meio que já óbvio que aconteceria. Uma coisa que me deixou intrigado foi o interesse do Naruto pelo Obito. Ele fala assim, opa, agora a gente pode pegar o Obito, vai, puf, tira ele de lá. Será que ele tá vendo meus reviews? Será que ele viu minhas ideias do capítulo anterior de pegar o... será que não? Quem sabe? Gostei do Sasuke imitando o Super Choque, né? Ele pega aquela platona embaixo lá e transforma a Geddodama num negocinho e fica em cima, como se fosse o Super Choque. E assim, a Kaguya saindo da fumaça e pegando os dois e... Opa, vem cá, deixa eu dar um carinho em você. Ela chorando, olhando pros dois. Eu achei isso sensacional, porque na hora que ela pegou, eu falei, putz, ela vai acabar com eles. Ela chega por trás e falei, vai fazer o oco neles também, né? Mas não, ela pega, vira eles e segura, olhando para eles e começa a chorar, relembrando do Hamura e do Hagoromo. E o mais legal disso é que foi a primeira vez que apareceu pra gente o rosto do Hamura, mostrando como ele é. Mas... segundo a minha teoria, essa não é a primeira vez que ele aparece de frente. Mas deixa isso para um próximo vídeo. Porra, cara, Zetsu Negro, filha da mãe, porque até então ele tinha aparecido, ele era um cara misterioso. E tava tendo muita reclamação dos fãs aqui do Brasil, pelo menos, do pessoal falando, porra, a Kaguya é uma vilã recente, ela acabou de aparecer e já vai ser a vilã Master. Só que não, o vilão Master é o Zetsu Negro. E isso eu achei foda, porque ele pegou um personagem que já tinha aparecido anteriormente. Era um personagem que era misterioso, a gente não sabia muito dele, sabia-se que o Madara tinha criado ele, e você pegar e falar, não, no fim das contas era todo mundo que estava trabalhando pro Zetsu, porque o Zetsu tinha a intenção de reviver a Kaguya, para ela terminar o que ela começou. E isso foi uma jogada boa, foi uma jogada interessante dele pegar e falar, olha, a Kaguya só serviu para um propósito, pra gente mostrar que o vilão final mesmo, pela quinta vez, é o Zetsu Negro, e que ele nada mais é do que a vontade da Kaguya de reviver e terminar o que ela começou. Porque ele surgiu no momento em que a Kaguya estava sendo selada juntamente com o Jubi. Até explica isso no capítulo, que o Jubi não era a vontade da árvore de pegar o chakra de volta para a árvore. Só que o Jubi era a vontade da Kaguya de pegar todo o chakra e dividir entre o Hagoromo e o Hamura, coisa que nem o Hagoromo sabia disso. E inicialmente eu tinha me questionado, eu falei, porra, será que esse Zetsu Negro não é o Hamura? Porque a gente sabe que o Hamura morreu nessa batalha. Mas... como eu falei, tem uma teoria sobre a morte do Hamura, tá? Vou ver se eu consigo lançar essa semana ainda. É que eu quero pegar mais alguns dados para não fazer uma teoria tipo jogada ao vento. Mas enfim, eu não acho que o Zetsu seja o Hamura, como eu já disse, ele é a vontade da Kaguya que surgiu no momento do selamento. Ele surgiu com a vontade da Kaguya de trazê-la de volta à vida. E assim, eu achei isso muito foda, porque isso explica muita coisa. Inclusive ele até explicou como o Madara não morreu. Era uma coisa que muita gente tinha dúvida, porque até então o Madara tinha morrido no Vale do Fim. Só que ele não morreu, porque o cara é foda, ele é o Madara, né? E é legal ver que assim, o Sasuke sempre teve essa de nós somos os Uchihas, nós vamos dominar o mundo, nós somos o clã mais foda de todos. Mas no fim das contas, os Uchihas estavam sendo simplesmente manipulados pelo Zetsu Negro também, cara.
desde a época do Indra. Foi uma reviravolta que teve, porque até então o Zetsu Negro você imaginava o quê? Que era um personagem inútil, que não ia ter nada, que servia só pra guiar o Obito a fazer reviver o Madara e ajudar o Madara, mas não, cara. Desde sempre, foi sempre o plano dele, criar essa guerra, criar o Jubi, fazer o que o Madara fez, fazer o Madara absorver pra poder reviver a Kaguya. Eu achei isso foda. A história até então tava, como eu posso dizer, ela tava média. Ah, legal, beleza, aconteceu isso e tudo mais. Mas na hora que apareceu, só quando havia um ápice e fala: porra, velho, que foda! E uma das coisas que eu gostei foi ele ter explicado, porque assim, não tava incoerente. O Hagoromo falou, não, porque eu escrevi um aviso na pedra, só que a pedra até então serviu só pra ferrar mais ainda. E a gente viu que quem mexeu na pedra foi o Zetsu Negro. Por isso que não estava dando essa coerência entre o que o Hagoromo falou e o que estava acontecendo. Porque você fica pensando, pô, o Hagoromo falou que escreveu na pedra, advertindo alguma coisa, mas está acontecendo totalmente o contrário do que... Então foi plano do Zetsu Negro, isso foi uma explicação boa também que foi dada. E essa é uma das partes que, assim, tiveram traduções, mas ficou meio confusa. Porque quando o Madara morre, ele é enterrado no Vale do Fim. Só que existem várias versões dessa tradução. Em uma tradução, o Zetsu Negro que escondeu o Madara, porque o corpo dele era um corpo valioso e muitas pessoas iam querer estudar. E outra, foi o Tobirama que escondeu o corpo do Madara. Então fica meio confuso de saber qual é a parte certa. Pelo que, olhando as imagens assim, pelo que deu a entender, quem escondeu foi o Zetsu Negro. Mas isso é uma coisa que não dá pra gente ter certeza até o nosso querido Raoni aparecer com a Hao aí, ou se alguém que entende japonês lê a versão original. Entretanto, se você for olhar, tem uma parte que aparece o Zetsu Negro vendo o túmulo do Madara, e o túmulo do Madara cheio de coisinhas negras. Então é o que me leva a crer que a tradução correta é que foi o Zetsu Negro que escondeu o corpo do Madara, que o Madara usou o Izanagi para reviver. Cara, isso eu achei legal, que ele sacrificou o olho direito dele. E se não me engano, posso estar enganado, mas quando ele apareceu a primeira vez lá pro Tobi, ele não estava com o olho direito, ele estava sem o olho direito, não à toa que ele tinha aquele negócio aqui. Isso foi uma coisa que me deixou confuso, talvez alguém tenha a explicação. Porque assim, primeiro ele sacrifica o olho direito dele, né, para poder reviver. Ele cospe a carne do Madara, depois ele implanta ela, guarda ela na árvore. A partir dessa fusão da árvore com a carne do Hashirama que são criados Zetsus, porque você tem a carne humana ali, aí a árvore vai puxar o chakra da carne humana e vai formar os Zetsus, que é o que acontece com as pessoas. As pessoas, elas são enroladas, ela puxa o chakra da pessoa e forma o Zetsu. Só que não foi necessário a pessoa, porque um pedaço de carne do Hashirama é foda, porque o Hashirama é foda. Então a árvore conseguiu fazer essa criação de Zetsus com a carne do Hashirama. Mas quando ele aparece com o Rinnegan, ele aparece com os dois olhos. Na parte de baixo em que tá falando que ele finalmente despertou Rinnegan, ele aparece com os dois olhos. E foi nessa parte que eu fiquei confuso. Falei, porra, se ele sacrificou seu olho direito e mostra quando ele aparece que ele está sem seu olho direito, a gente tem algumas coisas a analisar aí. Será que quando ele desperta o Rinnegan, mesmo o sacrifício do olho direito dele volta? E será que esse olho direito que ele estava sem quando ele apareceu a primeira vez pro Obito não foi o olho direito que ele implantou no... Fugiu o nome! Será que não foi o olho que ele implantou no Nagato? Então, essas coisas que me deixaram um pouco confuso de olho do Rinnegan. Se você tem uma resposta, comenta aí, porque essa foi uma coisa que eu não consegui captar esta mensagem. E foi foda, porque depois que o Tobi encontrou o Madara, que o Madara, o Zetsu fez com que o Madara criasse ele, né? Porque até então todo mundo ia pensar que o Zetsu Negro foi uma criação do Madara. E ele fez todo o plano de fazer o Kabuto encontrar o corpo do Madara, de mexer tudo. Então assim, foi genial essa jogada que o Kishimoto teve de colocar como vilão principal o Zetsu Negro, porque ele estava sempre na espreita, ele estava gravando tudo, ele estava vendo tudo. E ao mesmo tempo ele tinha planejado tudo, então ele estava olhando, conferindo se o plano dele estava correndo como ele tinha planejado. Falou, pô, então eu fiz assim, assim, ah, beleza, tá indo do jeito que eu quero, bem legal isso. E aí ele acaba o flashback em termos, né, que ele tá contando a história, então não é um flashback, ele está mostrando as gravações que ele fez das coisas pro Sasuke e pro Naruto. E volta pra Kaguya chorando, tipo, eu odeio vocês, Hagoromo e Hamura, vocês pertencem a mim, todo chakra será meu. Isso me lembrou muito o Dr. Abobrinha do Castelo Rá-Tim-Bum. Este castelo será meu.
E o jeito que terminou esse capítulo foi legal, que ele fala, não, essa história ninja aí foi tudo farsa, eu que fiz essa história ninja, eu sou a história ninja, eu que criei essa história ninja, depende da tradução que você viu. E ele fala, e o Naruto pega e rebate, fala, pera aí, você não é o único capaz de criar uma história, você não é essa história ninja, vamos rebater isso aqui. E ele começa a planejar a reviravolta e ele fala, mas uma mãe deveria ficar feliz quando seu filho fica independente, não ficar igual você e querer tudo de volta pra ele. Sasuke, agora é hora, vamos usar o jutsu que o Hagoromo nos deu, vamos dar as mãos, 1, 2, 3, quem errar o passo perde a vez. Ah, rapaz, eu achei... Porra, cara, foi sensacional. Esse capítulo foi, como eu disse, o ápice durante as últimas semanas. Ele explicou bastante coisa, apesar que ainda tem algumas coisas ainda a serem explicadas. A Kaguya, como eu já imaginava, não é uma pessoa preparada para luta, por isso eu acho que ela bateu de frente com o Naruto. O Naruto meio que conseguiu se equiparar com ela em certos momentos. Mas o Zetsu Negro tá por trás disso tudo para reviver a Kaguya, para ela... Você fica pensando, qual era o plano dela original? Pegar todo o chakra e dividir entre o Hagoromo e o Hamura? Tá, mas o Hagoromo e o Hamura morreram. E agora? Qual vai ser o plano original dela? Pegar todo o chakra pra ela dominar o mundo? Pra quê? Ela vai fazer o quê? O mundo dominado? Vai ficar sentada olhando todo mundo servindo ela a eternidade inteira? Será que é isso que ela quer? Você vai ter um monte de Zetsu branco. Ah, Zetsu branco, vem cá, me sirva um café. Ah, você me traz um pedaço de bolo. Pô, não vai fazer nada, a Kaguya vai ficar inchada, gordona lá, aparecendo, sei lá o quê. Enfim, cara, foram muitas informações nesse capítulo. De primeira, assim, não dá pra pegar tudo. Ainda tem algumas coisas que ficaram confusas pra você? Deixa nos comentários aí pra gente debater. Se cuidem e até a próxima, tchau! E se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar like. E se você gostou muito mesmo, favorite e compartilhe com os seus amigos para eles conhecerem o meu trabalho. Confira também a minha parceira TP Gakuen com DVDs, bonecos, colares, anéis e muitas coisas bacanas para sua coleção. E confiram também a minha parceira Fábula Store com vários figures lindos, maravilhosos para vocês vão adorar. As duas parceiras são de confiança e qualidade garantida, aprovada por mim. Porque se não fosse aprovada por mim, eu não estaria indicando. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra logo mais. Tchau!